Colégio de Líderes, conta pra gente do que se trata e a quantas anda, por gentileza. Sim, a reunião do Colégio de Líderes aqui na Câmara dos Deputados segue ocorrendo, Pitoli. Os parlamentares entraram ali na sala da presidência da Câmara dos Deputados por volta das 15 horas da tarde. Tem uma série de acordos a serem equacionados na tarde de hoje. Entre eles, o acordo para votar a MP, que agora trata da dívida, a renegociação da dívida dos produtores rurais. Outros projetos, outras matérias entram aí nesse bojo. Então, a partir dessa reunião que ocorre agora na Câmara dos Deputados, serão elencadas as prioridades, né, a ordem de votação que deve movimentar essa semana, que, como prometido, é uma semana de esforço concentrado. Aqui em Brasília já se encontram os representantes dos produtores rurais, que estão até esse momento alegando que não são representados pelo teor dessa medida provisória, que tiveram ali muitos dispositivos que já haviam sido negociados, que já eram, portanto, fruto de acordo nesse texto que foi aprovado primeiro pela Câmara, passou pelo Senado Federal e aí depois, num gesto que nós entendemos aqui como unilateral, um gesto do presidente da Câmara dos Deputados, essa matéria foi engavetada para dar passagem à medida provisória que traz esse protagonismo do governo Lula, e não é coincidência nenhuma que nós temos Hugo Mota à frente desse acordo entre Lula e republicanos para obter apoio partidário no estado da Paraíba. Então, por aqui, essa atenção específica em torno dessa pauta, Pitoli, e depois dessa reunião no Colégio de Líderes, eu permaneço aqui na Câmara dos Deputados aguardando o desfecho dessa reunião para entendermos aí quais serão os rumos tomados até o fim dessa semana. Antes de passar para Max e do Zizi, é importante a gente lembrar que essa medida provisória passa muito longe do projeto de lei que havia sido construído pelos líderes do agro. Conversamos com alguns deles aqui, você recebeu tantos outros aí, mas passa muito longe do que essa turma queria, né, André? É verdade. E eu vou fazer aqui para você, Pitoli, uma confissão. Eu estou ainda em diálogo, conversando com esses produtores, e eu quero ouvir desses produtores o que, infelizmente, quem deveria estar falando é a oposição na Câmara dos Deputados. Os meus questionamentos agora vão ao encontro de entender como é que a politicagem eleitoreira está influenciando nesse processo, né? Entender quais são os termos que foram aí priorizados no projeto, que agora serão deixados de lado, mas repito, os produtores rurais não representam de maneira legítima, como os deputados representam, a população brasileira, o interesse dos menos favorecidos. Portanto, eles precisam de alguém para se levantar nesse momento como voz, como defesa. E a gente vê um movimento muito disperso da oposição nesse momento e parlamentares com receio também de comentar essa pauta. Isso vem ocorrendo por ocasião de outras matérias que não são consenso aqui na Câmara dos Deputados, mas há um vácuo político na defesa desses produtores. Pitoli. Bom, eu vou ouvir Max, Edu e Zizi. Max, 44 produtores rurais do Rio Grande do Sul tiraram as suas vidas em função da dívida junto aos bancos. Eu digo e repito isso todos os dias, Max, porque a gente não está falando de quem não quer pagar dívida. A gente está falando de quem quer um prazo maior em função de 4 anos de estiagem e 2 de enchente. Um ano catastrófico que foi 2024, mas ninguém está falando de quem quer moratória, não pagar, passa moleque, deixa para lá. Não. Eles querem pagar. E construir um projeto de lei para atender exatamente às necessidades do produtor. E vai o governo, escanteia o projeto de lei, entra com uma medida provisória, ou seja, tem prazo para acabar caso não seja validada, e está todo mundo desesperado, Max. Max, nitidamente é um movimento que vai passando
o agro para as mãos de outros, dos grandes produtores, dos campeões nacionais e também de outros como a China. A China. A China é realidade no Brasil hoje. Max, cadê a frente parlamentar do agro, que tem mais de 300 parlamentares, Max? Vão pedir votos, concorda? Sem dúvida, Pitoli, sem dúvida. E agora estão calados e agora a gente está assistindo, né? Eles parecem que estão parados assistindo a política acontecer. E cadê? Eles não são agentes políticos. Agente político é para isso, é para agir nessa hora. E nós já tínhamos falado sobre essa medida provisória aqui, Pitoli, que nós mostramos o seguinte: a medida provisória, no fundo, ela favorece muito mais aos bancos do que aos próprios produtores rurais, porque a medida provisória ela vai fazer uma questão de crédito, né? Vai facilitar o crédito, vai dar subsídio a pagamento de juros, enfim. Novamente o governo se aproveitando de uma situação dessa, que é uma situação gravíssima, para fazer essa transferência do dinheiro de pagador de impostos para os bancos. Esse, inclusive, eu acho que é a prioridade número 1 desse governo desde que ele começou. Todos os programas, tudo aquilo que, em teoria, seria para ajudar uma parte da população, uma classe de trabalhadores, sempre acaba na mesma coisa, uma transferência de dinheiro do pagador de impostos para os bancos. E agora não é diferente. Então, eles deixam aí o projeto de lei de lado, que realmente poderia ajudar esses produtores, e entra com uma medida provisória, exatamente já visando essa transferência de dinheiro aí, novamente, crédito, subsídio de juros para os bancos. É nisso que se resume esse governo desde o começo, Pitoli. E num próximo mandato, Deus queira que não aconteça, né, mas se o Lula tivesse um próximo mandato, não será diferente, vai ser uma continuação, vai ser uma pior. Ou seja, se as pessoas já estão vendo aí o fundo do buraco, cuidado, porque com o Lula no poder, com o PT continuando, eles vão cavar esse fundo e você vai descobrir que o fundo ainda é muito mais embaixo. Agora, Pitoli, você traz aí uma situação até humanitária, né? Uma situação muito, muito complexa, muito terrível por parte desses produtores rurais. Inclusive, é nesse momento que o Estado deveria servir para alguma coisa. Quando a gente coloca, né, numa questão de política clássica, você percebe isso, que o Estado, quando que ele deve entrar? O Estado, uma das suas funções é exatamente quando há uma catástrofe, quando há algo imprevisto, né, e afeta uma parte da sua população, afeta uma classe de trabalhadores, afeta principalmente os produtores rurais, porque é uma questão aí vital para o país. É nessa hora que o governo tem o seu papel de dar o seu subsídio, né, de perdoar dívidas, de conseguir ali ajudar, incentivar esses produtores de alguma maneira para facilitar. Aí sim o Estado poderia servir para alguma coisa. Mas você vê, exatamente nos pontos em que o Estado poderia ajudar, é onde ele se omite, né? E a gente percebe que não há uma vontade, principalmente quando tem PT, quando tem Lula no poder, não há uma vontade de fazer o que é realmente correto, de realmente ajudar parte da população brasileira que foi acometida por uma catástrofe. Catástrofes naturais, elas são muito difíceis de prever, e quando são previsíveis, né, muitas das vezes há uma omissão dos próprios governos de se preparar para isso, e aí é óbvio, né, sempre vai acabar do lado mais fraco. E o outro ponto que você trouxe, Pitoli, que eu acho que é importante as pessoas entenderem, é outro plano de governo. Todos os mandatos do PT foram assim. Você acaba com o pequeno e o médio produtor e você favorece os grandes. Você cria uma situação ou se omite de tal forma que fica inviável para o pequeno e médio produtor conseguir manter o trabalho dele, conseguir financiar a atividade dele. E, óbvio, quem vai sobrar para quem? Vai sobrar para o grande produtor comprar, principalmente aqueles que são amigos do rei, aqueles que estão ali, né, do lado do governo, ganhando todas as licitações estaduais, federais, enfim, os famosos campeões nacionais vão crescendo, vão aumentando.